A escrita mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Mesmo na era da inteligência artificial, escrever continua sendo uma das habilidades mais difíceis que um ser humano pode desenvolver. Se alguém me perguntasse qual foi a habilidade que mais transformou a minha vida, talvez esperasse ouvir que era uma resposta como marketing, vendas, comunicação, copywriting, mas não foi. Foi a pura escrita. E eu não estou falando da escrita como profissão, eu estou falando da escrita como ferramenta para pensar. A gente costuma acreditar que escreve para comunicar uma ideia. Eu passei a acreditar exatamente no contrário. Primeiro, a gente escreve para descobrir o que pensa. Só depois a gente escreve para que os outros entendam. Parece uma diferença pequena, mas muda completamente tudo, porque a maioria das pessoas vive com a sensação de que tem pensamentos confusos, sentimentos contraditórios ou ideias que nunca conseguem explicar direito. E talvez o problema não seja a falta de inteligência. Talvez elas simplesmente nunca tenham aprendido a organizar o próprio pensamento. E a escrita faz isso. Ela obriga o pensamento a sair do estado líquido e ganhar forma. Enquanto uma ideia está ali apenas na nossa cabeça, ela parece muito melhor do que realmente é. Ela muda de formato o tempo todo. Ela se contradiz, ela se esconde. Mas no momento em que você coloca aquela ideia no papel, ela deixa de poder fugir. Você finalmente consegue enxergá-la. É quase como acender a luz num quarto escuro, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante muito tempo eu achei que eu escrevia porque eu gostava. Hoje eu percebo que eu gosto porque escrever me ajuda a entender o mundo. Me ajuda a me entender. As pessoas costumam dizer que pensam muito, né? Eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que muitas vezes nós apenas repetimos diálogos internos. Pensar exige confronto. Pensar exige estrutura. Exige desenvolver uma ideia até as últimas consequências. E escrever talvez seja uma das poucas atividades que nos obriga a fazer isso. Existe uma frase atribuída à escritora americana Joan Didion que diz: "Eu escrevo para descobrir o que eu penso." Quando eu li essa frase pela primeira vez, ela fez mais sentido do que qualquer definição de escrita que eu já tinha ouvido. Porque escrever não serve apenas para registrar pensamentos, serve para produzi-los. Entende a diferença? É muito comum alguém dizer assim: quando eu souber exatamente o que eu penso, eu escrevo. Mas a ordem normalmente é inversa. Você escreve justamente para descobrir. E eu acho curioso como que quase ninguém nos ensina isso. Na escola, a escrita é uma obrigação, né? É uma redação para tirar uma nota, uma dissertação para passar no vestibular, um trabalho para entregar. Raramente alguém dizia que escrever poderia ser uma ferramenta para viver melhor, que escrever poderia diminuir a ansiedade, ajudar na tomada de decisões, organizar emoções, resolver conflitos internos, construir identidade, desenvolver a sua criatividade ou até encontrar propósito. Talvez porque exista uma confusão muito comum. As pessoas associam a escrita apenas à comunicação. Eu associo a escrita à consciência. Escrever é conversar consigo mesmo sem a pressão de responder imediatamente. É um dos poucos momentos em que você consegue ouvir a própria voz sem que ela seja interrompida por notificações, vídeos curtos, opiniões de outras pessoas. E isso está ficando cada vez mais raro. Nós vivemos em uma época em que consumimos muito mais pensamentos do que produzimos. Passamos horas lendo opiniões, assistindo vídeos, ouvindo podcasts, deslizando a tela, mas quanto tempo dedicamos para construir uma ideia nossa? Nós temos acesso ao pensamento de praticamente qualquer pessoa da história, mas cada vez menos contato com o nosso próprio pensamento. Talvez seja por isso que tanta gente sinta dificuldade para responder perguntas simples. O que você pensa sobre isso? O que você realmente quer? No que você acredita? Não porque falta inteligência, mas porque falta prática de reflexão. Já sentiu isso? E reflexão é tipo um músculo. Quanto menos usamos, mais difícil ela se torna. Foi a escrita que me ensinou isso. Antes de trabalhar com copy, eu já escrevia. Escrevia porque queria entender melhor as coisas.
Escrevia porque queria organizar os meus pensamentos. Depois eu descobri que essa habilidade também ajudava a vender. Mas a ordem importa. A escrita transformou primeiro a minha forma de pensar, só depois transformou a minha profissão, a minha carreira. Ela me ensinou a fazer perguntas melhores, a perceber contradições, a encontrar padrões, a observar detalhes. Nossa, isso nem se fala. Coisas que antes passavam despercebidas. Me ajudou a transformar experiências comuns em aprendizados. E eu acho que isso explica por que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e tirar conclusões completamente diferentes. Uma vive, a outra vive e escreve. Quem escreve quase sempre aprende duas vezes, porque revive a experiência enquanto tenta compreendê-la. Olha como isso é forte. Tem uma frase do filósofo Sêneca que eu gosto muito que diz: enquanto ensinamos, aprendemos. Eu acrescentaria: enquanto escrevemos, também. Porque escrever exige explicar, e explicar exige compreender. É impossível explicar bem aquilo que você ainda não entendeu. E talvez por isso escrever seja tão desconfortável no começo. Ele revela as partes do nosso pensamento que ainda são rasas, as incoerências, os argumentos frágeis, as ideias incompletas. Mas isso não é um defeito da escrita, é justamente o seu maior benefício. Ela mostra onde ainda precisamos crescer. Hoje eu tenho um hábito simples. Sempre que alguma ideia me chama a atenção, eu não apenas consumo, eu tento escrevê-la com as minhas próprias palavras. Porque repetir o pensamento de alguém é fácil. Difícil é você metabolizar aquele pensamento até que ele passe a fazer parte da sua forma de enxergar o mundo. Faz sentido? Existe uma diferença enorme entre lembrar uma frase e construir uma convicção. E essa diferença normalmente acontece no papel. Se eu pudesse dar apenas um conselho para alguém que deseja, sei lá, crescer profissionalmente, criar conteúdo melhor, se comunicar melhor ou simplesmente viver com mais clareza e com menos ansiedade, eu não vou falar para essa pessoa estudar mais. Eu diria para escrever mais, para pensar, para observar. Compre um caderno, escreva sobre o seu dia, sobre uma conversa que te marcou, sobre um livro que você está lendo, sobre uma decisão difícil, um sentimento, uma pergunta que você ainda não sabe responder. Não escreva tentando parecer inteligente. Escreva tentando ser honesto, ser você mesmo. Porque com o tempo, uma coisa muito curiosa acontece. Você começa a perceber padrões na sua própria vida. Você entende medos que antes pareciam confusos. Você descobre desejos que nunca tinha nomeado. E encontra respostas que, assim, ninguém poderia ter dado por você. A escrita é muito poderosa. E talvez esse seja o maior poder da escrita. Ela não entrega respostas prontas. Ela cria as condições para que você encontre as suas. A escrita mudou a minha profissão. Mudou a forma como eu trabalho. Mudou a forma como eu me comunico. Mas antes de tudo isso, ela mudou a pessoa que eu me tornei. Porque, no fim, escrever nunca foi apenas uma forma de registrar a vida. Sempre foi uma forma de aprendê-la. Bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha convencido você a escrever mais. Espero que você tenha entendido o real poder, impacto que a escrita pode ter na sua vida. Então, se eu pudesse deixar aqui um último conselho, eu repito o que eu já disse ali no meio do vídeo. Escreva, compre um caderno, uma caneta e escreva os seus pensamentos. Tente fazer isso diariamente e você verá uma mudança na sua realidade, nos seus pensamentos, na sua comunicação, tudo para melhor. Espero que você tenha gostado desse papo. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre a escrita, se já te ajudou em alguma forma na sua vida. Um beijo e nós nos vemos no próximo vídeo.